depois que ele parte o pão, porque eles se recordam da última ceia, onde ele tomando o pão, dando graças, ele reparte o pão entre eles. Então, os apóstolos o conseguem reconhecer quando ele parte e reparte entre eles o pão. E é esse pão que nos dá a graça da unidade com Cristo, com a igreja, com os apóstolos, ou seja, é o Cristo para nós como esse esposo, e é a igreja que somos nós para ele como a esposa, né? Como um matrimônio. Quando recebemos a Santa Eucaristia, onde não é só mais eu, é eu e o Senhor, né? E eu e ele nos tornamos um só, como que um esposo e uma esposa. Também esse mistério é chamado de Assembleia Eucarística, justamente por ser celebrado Assembleia Grande. Depois de memorial, né, que é por causa do memorial da paixão do Senhor, da sua paixão e da sua ressurreição. É uma comunhão, porque esse sacramento nos une ao Cristo. Por isso que nós chamamos também de comunhão. E nós vamos nos tornando participantes do seu corpo e do seu sangue. Também o sangue e o corpo dele passam a fazer parte do nosso corpo e do nosso sangue. E o mais comum, onde nós celebramos, é a Santa Missa, ou seja, o mistério da nossa salvação, que termina com o envio, né? Ou seja, a Eucaristia que eu recebi, ela vai ter que sair em missão em mim, ou seja, o Cristo que está em mim precisa alcançar também os outros, no meu dia a dia. Logo, a Eucaristia precisa ser essa presença sempre real e sempre verdadeira em mim. E também chamada de Santíssimo Sacramento, por ser o sacramento mais santo entre os sacramentos, ou o sacramento dos sacramentos, é a Eucaristia. Os sinais mais presentes desse sacramento é o que? O pão e o vinho, que são ofertados no altar para que o sacerdote, por meio das palavras pronunciadas pelo Cristo, a invocação do Espírito, se tornem também o corpo e o sangue do Senhor. Os frutos dessa comunhão com o Senhor no Santíssimo Sacramento é que a comunhão com Ele aumenta também a união com Cristo. E depois a comunhão que nos separa do pecado. Depois a Eucaristia nos faz igreja e também nos compromete com os pobres. Todo esse material ele foi tirado do Catecismo da Igreja Católica. E de nada isso aqui vale para conhecimento se depois ele não tem prática. Quem sabe falar desse documento que é o Catecismo da Igreja Católica é muito importante, mas também olhar para, quem sabe, a nossa realidade, né? Hoje nós temos que nos questionar muito a maneira com que nós nos importamos em cada Santa Missa, como nos comportamos, como a gente tem se dirigido ao Senhor no Santíssimo Sacramento, qual o valor que tem esse sacramento na minha vida. Esse sacramento está mudando a minha vida? Esse sacramento está mudando a minha história? Esse sacramento, como vai falar o Catecismo da Igreja, ele é capaz de me arrancar, de me separar do pecado? Porque o sacramento, o Senhor Jesus Cristo presente neste sacramento, ele só é sacramento para mim, a partir do momento que eu sou separado, ou seja, o que se separa é, por exemplo, uma planta que está unida. Se nós queremos separar um galho, você precisa arrancar e separar. A Eucaristia, o Senhor Jesus Cristo, é essa presença que nos separa do pecado. Isso quer dizer que a gente vai deixar de ser pecador? Não, não quer dizer isso. Mas também não quer dizer que nós vamos ter que pecar e pecar para sempre. Nós temos o outro sacramento tão importante, que é o sacramento da penitência, o perdão dos nossos pecados. Esse sacramento, ele é dado por esse fruto da misericórdia de Deus, que nos ajuda depois a comungar o Santíssimo Corpo do Senhor. Mas este sacramento não deve ser motivo para que a gente continue a pecar, a levar uma vida de erro, de vícios e de pecados. Não é. O sacramento da penitência, ele é para ser usado o tempo que for necessário, não para sempre.
porque nós caminhamos para a perfeição. Não é isso que Jesus fala, né? E também no Antigo Testamento fala, né? Sede perfeitos, porque o vosso Pai Celeste é perfeito. Ou sede santos, porque o vosso Pai do céu é santo. Ou seja, nós temos essa capacidade de alcançar sim a perfeição, a santidade nesta vida, na nossa realidade. Eu na minha vida religiosa, vocês na vida laical, vocês no grupo de oração, ou seja, na sua família. O sacramento da penitência, ele é para ser usado até quando for necessário, mas nós não temos que pecar para sempre. Nós não podemos nos conformar em, quem sabe, pecar e depois eu tenho que ir à Santa Missa, mas eu não posso comungar porque eu não sou digno. Então eu preciso buscar o outro sacramento para depois me unir ao Cristo, porque graça e pecado não coabitam. Graça e pecado não coabitam, são coisas incompatíveis, elas não concordam-se uma com as outras, elas não se ordenam juntas. Por isso que a comunhão com o Senhor Jesus no Santíssimo Sacramento precisa nos separar, e separar causa o quê? Causa dor. Um casal quando se separa, eles sofrem, podem até dizer que não sofrem, mas sofrem. Os filhos também sofrem. Depois vem todas as outras consequências, ou seja, quando a gente também tem que se separar do pecado, muitas vezes a gente tem que sofrer, ou seja, pagar o preço por não querer pecar mais. Se a comunhão com o Senhor no Santíssimo Sacramento não tem nos feito nos separar do pecado, então alguma coisa está errada. Nós precisamos voltar, refletir e saber o que tem mais importância na minha vida. Receber o Senhor na Eucaristia ou sempre ter que estar aos pés do sacerdote para pedir esse perdão do mesmo pecado a vida inteira? Depois, esse sacramento ele precisa nos fazer igreja. Primeiro nós precisamos nos separar daquilo que é erro. Por quê? Porque no princípio a comunidade cristã era uma comunidade separada. Não era uma comunidade junta do judaísmo, era uma comunidade separada. Ou seja, todas as vezes que nós nos colocamos aqui neste lugar, tem muitas pessoas que estão fazendo muitas coisas, mas nós estamos o quê? Separados. Nós estamos aqui. O mundo inteiro não está aqui. Todas as pessoas que existem, os seres humanos, eles não estão aqui. Nós estamos aqui, ou seja, uma parte, uma porção separada, uma porção. Pois bem, nós temos que sempre buscar esse alimento, claro, sabendo que nós somos pecadores, sim, mas quem é digno para receber a presença do Senhor Jesus? Quem é digno? Eu não sou, nós não somos, e nós rezamos isso em cada Santa Missa. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizes uma palavra e eu serei salvo. Na presença do Senhor no Santíssimo Sacramento, na brancura da hóstia do pão, a gente sempre vai encontrar resquícios de escuridão em nós. Quando nós nos encontramos com o Senhor em cada Santa Missa, em cada adoração, nós nos deparamos com aquilo que é falho, que é erro, que é pecado em nós. E a nossa atitude primeira precisa ser essa, a atitude dos santos, que não se contentando com as manchas do pecado, começaram a lavar as suas vestes, ou seja, uns se tornaram mártires, outros se tornaram, quem sabe, os mártires do dia a dia, no cotidiano, onde quem sabe morria para a sua vontade, para uma coisa que queria comer, para uma coisa que queria possuir. Ou seja, nós somos convidados a também lavar as nossas vestes, porque com que veste você vai querer se apresentar diante do Senhor? Para se apresentar diante do Senhor, não vão ter vestes roxas, pretas, marrons, terão as vestes brancas, como a dos anjos. Lembra do que eu falei? Quando nos colocamos na presença do Senhor na Eucaristia, desse pão descido do céu, que se encarna a carne mesmo do Senhor, nós assumimos a postura dos anjos. Ou seja, na presença do Senhor, nós o adoraremos ainda mais para sempre, para a eternidade. Ou seja, nós seremos como os anjos. E isso não é, quem sabe, uma moção do irmão.
Isso é bíblico. A palavra vai dizer que os homens não se darão em casamento, nem as mulheres, porque no céu todos serão como anjos. E nós faremos o que? Se não adorar o Senhor no Santíssimo Sacramento. Com que vestes você quer se apresentar diante de Jesus? Comece a lavar as suas vestes. E a gente lava as nossas vestes na Santa Missa, na adoração, no grupo de oração, na confissão, na conversa, no cuidado com o outro, na pregação do Evangelho, na simplicidade, na humildade. E cadê as suas vestes brancas que você recebeu no seu batismo? Cadê a tua vela acesa? É com essa veste que nós vamos nos apresentar diante de Jesus, e é com aquela vela acesa lá do nosso batismo que nós vamos nos apresentar também diante dele. Por isso que o nosso coração nessa noite precisa sair daqui com essa certeza. Todas as vezes que eu estou diante de Jesus, não é um simbolismo, não é simplesmente uma hóstia, é o Senhor Jesus. No profundo do nosso coração a gente precisa gritar isso, para quem quer que seja, para quem quiser ouvir. É o Senhor, é Ele. Eu vou ao encontro dEle em cada Santa Missa, eu subo ao altar, eu recebo em mim esse corpo. Nós nos tornamos templos, casas de Deus, todas as vezes que Ele vem ao nosso encontro. Ele não vem só para entrar na nossa boca, Ele vem habitar em nós. Não é só no nosso coração, é em nós, é no nosso corpo, é no templo que somos nós, é em nós que o Senhor vem habitar, é em nós que Ele quer fazer a sua morada. Então nós precisamos fazer o quê? Limpar a casa que somos nós, limpar este solo para que o Senhor possa entrar. Quando a gente espera uma visita, né? Uma visita muito esperada, né? Para quem namora, estou esperando o meu namorado que vem se apresentar hoje ao meu pai e à minha mãe. A gente quer limpar a casa, quer fazer uma comida gostosa. Tudo tem que estar bem preparado, bem ornado. Ou seja, alguém importante vai chegar. Se é a minha mãe, o meu irmão, é a minha família que vem de longe me visitar, é o meu esposo, a minha esposa, é aniversário de alguém. Ou seja, para tantas coisas especiais, a gente, se vai ser na nossa casa ou se vai ser em outro ambiente, esse ambiente precisa estar bonito, ornado, limpo, com toalhas, com flores, com N coisas. Por que para receber o Senhor no Santíssimo Sacramento, a gente não limpa, não põe a melhor roupa, a melhor toalha, não põe rosas, flores, não perfuma o ambiente? O Santíssimo Sacramento é a fonte de toda graça, de todo bem. Por isso é que, todas as vezes que eu venho receber este santo corpo, eu preciso saber que eu não sou digno, mesmo na minha luta pela santidade, mesmo na minha luta, na minha conversão, mas eu também preciso saber que eu preciso dele mesmo assim. Porque eu sei que ao receber a sua presença em mim, eu vou começar a me comprometer com Ele. Porque comungar não é só comer, comungar é se comprometer em abandonar o pecado, em abandonar os erros, em deixar os vícios, em ser melhor em casa, para minha esposa, para o meu esposo, para os meus filhos. Porque do que adianta chegar aqui e dizer com uma palavra, Senhor, 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 e quando eu chegar lá em casa, eu dizer, você é culpado disso, você é culpado daquilo, você, e você, enquanto você esquece o Senhor. Senhor, Senhor, Senhor. Na minha casa também eu tenho que repetir, Senhor, Senhor, Senhor. Em qualquer lugar, porque senão a gente vai ser uma pessoa na igreja e lá em casa eu sou outra pessoa. Ei, e o alimento que te alimenta está alimentando o quê? A tua raiva, o teu egoísmo, a tua prepotência, a tua autossuficiência, o teu amargor? Não, a presença, o pão eucarístico, o Senhor presente no Santíssimo Sacramento, vem para alimentar a nossa fé, porque é por meio da fé que nós o recebemos. Depois, vem para alimentar a nossa esperança, porque sem esperança ninguém vive. Depois vem para
alimentar